prazer grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite também. Participar aí desse momento de vocês. Então, de parabéns pela iniciativa, né? Essa iniciativa que está trazendo aos colaboradores, as pessoas que estão aí ajudando a AlphaGraph Brasil a existir, dando condição deles poderem estar tendo acesso, né, à informação, ao conhecimento e a melhorar, né? Isso é fantástico. Então, aí, parabéns aí ao grupo. E hoje a ideia é a gente estar refletindo sobre esse tema, né? Estamos vivendo um momento histórico, né? A gente está vivendo a história, mas a gente vai ver isso, né, registrado nos livros da história do mundo. Nós estamos vivendo esses momentos, e esses momentos dizem que, para a gente, que a gente precisa mudar, né? Esses momentos estão dizendo, momentos de crise, de uma maneira geral, né? Alertam para a gente, olha, tem algo a ser mudado. Na verdade, esses momentos de crise dizem para a gente assim, olha, está te cobrando, olha, você devia ter feito alguma coisa e não fez ainda. Você deveria ter mudado alguma coisa e não mudou. Então, é por isso que você está sofrendo mais ou sofrendo menos nesses momentos, né? Então, hoje nós vamos falar da questão da mudança. A mudança não é uma coisa muito fácil, né? Não é uma coisa que a gente gosta. A gente está acostumado a fazer daquele jeito, daquela forma, é da minha maneira de ser, e aprendi desse jeito, faço desse jeito, está dando certo desse jeito, para quem mudar, né? A gente ouve muito isso nas empresas, né? Sempre foi feito assim, porque agora quer mudar, né? E nós estamos vivendo um período que é necessário mudar. Então, o convite hoje para você é que você saia da sua zona de conforto, né? Pense fora da caixinha. Então, a ideia é a gente ter uma interação aqui, né? Tentando buscar experiências novas. Então, o objetivo é que você participe, né? Eu gostaria que você conversasse, né, com o grupo, todo o grupo que está aqui, a gente poder conversar, faça perguntas. Se você estiver falando, se tiver alguma pergunta, coloque essa pergunta. Nossos amigos aí vão me interromper e a gente vai estar falando a sua pergunta. Não se preocupe com a interrupção, vai ser tranquilo, vai ser fácil isso. E eu gostaria de começar com você, fazer um convite para você nesse momento, né? Se eu quero mudar, a primeira coisa que eu tenho que mudar, pensar fora da caixa, é começar a me conhecer. Eu preciso me conhecer. E para me conhecer, eu preciso ser um bom observador de mim mesmo, observador do que está em volta de mim. Então, o objetivo agora é que você observe um pouco, né? Como é que você está? Está ansioso? Está tranquilo? Né? Está com medo? Né? Como é que está o seu estado emocional? Então, é importante como é que você está. Né? Está preocupado? De repente, né, tem desafios aí na frente que você está preocupado, então você está com nível de ansiedade um pouco alto, ou você está desanimado, não tem jeito, estou aqui, mas perda de tempo, você podia estar fazendo outra coisa. Eu não sei, pensa, ver como é que você está. Isso é importante, né? Esse se conhecer, né? Porque nesses momentos de crise, parece que a sensação maior que nós temos é a ansiedade. A ansiedade toma conta por causa do medo. Então, eu gostaria de fazer essa pesquisa. Quantos aí estão mais ansiosos? Quantos estão mais com medo? Ou quantos estão seguros? Acreditando que está tranquilo, vai ser um dia bom, vai ser um dia tranquilo, uma semana maravilhosa, né? Então, entender você nesse sentido. E eu gostaria que você fizesse um outro movimento, né? Que você olhasse um pouco, né? Olhasse um pouco onde você está nesse momento. Tirasse o foco de mim e olhasse, você está na sala, você está no seu quarto, sei lá, onde você está nesse momento, né? Que observasse. Eu gostaria que você observasse, tem que colocar aí, tem alguma coisa que você está observando nesse momento que, de repente, você está olhando e está falando, nossa, que legal isso aqui, ó, gostei. Olha, tem uma aranha ali, nunca tinha visto essa aranha. Sei lá, alguma coisa nova. Porque mudança requer isso, né? Você mudar seu foco, tirar o seu foco do normal, daquilo que você está acostumado a fazer, né? Quando você vai para o seu trabalho, por exemplo, o ideal é você fazer um caminho diferente, porque você está acostumado a fazer aquele mesmo caminho, sua mente faz aquela mesma sinapse, aquele mesmo caminho neural. E se eu quero lidar com a mudança, e as crises vai cobrar isso de você, esse momento que nós estamos vivendo
vai cobrar isso de você. Não dá para continuar o mesmo. Todo mundo fala, não vamos sair dessa crise mesmo. O mundo vai mudar, né? E o mundo muda o tempo inteiro, né? E ele está cobrando de você isso, que você tenha essa postura diferente, né? E se observar, como é que anda a sua respiração? Está travada? Não? Respira fundo, vê como é que você consegue respirar. Isso é importante, né? Você se perceber, se conhecer. Se a gente está falando de mudança, é preciso fazer isso. Observou também o seu espaço? Tem aí alguma coisa nova que você percebeu ou não tem nada novo? Né? Eu não consigo ver nada. Né? E se você não conseguiu ver nada de novo no seu espaço, significa que sua mente ainda está muito fechada. Né? Você fez esse exercício, não viu nada de novo, sua mente está meio fechada, sua mente está ali na caixinha, vendo só na caixinha. Então, isso é importante. Só que para a gente começar a mudar, eu gostaria que você fizesse um outro desafio, né? A ideia é fazer uma coisa dinâmica. Então, que você faça um desafio, já que a gente está pensando novo. Pensa numa coisa seguinte, de repente você tem vontade de fazer alguma coisa no seu ambiente. O que é que você tem vontade de fazer? De repente, aquele sofá, aquela cadeira, aquela caneta, aquele caderno. Eu gostaria de mudar de posição. O que você gostaria de alterar no seu ambiente que você está nesse momento? Você é capaz de levantar de onde você está e de repente falar, não, eu quero mudar esse sofá. Ele está assim, vou mudar ele aqui e colocar ele numa posição diferente, sei lá. Veja bem, quando a gente está falando de mudar, requer isso. Você viu que eu saí, me levantei, né? Fui no local e tirei do local aquela situação que estava ali. Eu tomei a decisão. Então, quando está falando de mudança, requer proatividade. Né? Você está tendo proatividade na vida, você é uma pessoa que toma iniciativa, né? Que vai e faz, ou você fica esperando a pressão vir até você e dizer, isso tem que ser feito. Né? Não tem jeito, você precisa gerar, né? Movimento de proatividade. Por isso que a gente está falando, pode perguntar, fala, questiona, não esteja acostumado, como normalmente você está acostumado, a parar, ouvir a mensagem, né? E sem nenhum questionamento, sem nenhuma reflexão em cima. E eu digo para você o seguinte, a solução não é colocar nada de novo na sua mente. A ideia hoje não é a gente colocar algo novo para você gerar mudança. A ideia hoje é tirar as velhas ideias. Porque o grande problema é esse, né, da mudança. É tirar as velhas ideias, não colocar novas ideias. O problema é que a gente está tão enraizado nas velhas ideias, nas velhas crenças, no jeito de fazer a minha vida, né? Que eu não consigo partir para o novo, não consigo partir para a mudança, porque eu estou tão ali acostumado a pensar daquele jeito, a ter aquele sentimento, a ficar frustrado quando acontecem determinadas coisas, a me desanimar quando acontecem determinadas coisas, a ficar com raiva quando acontecem determinadas coisas. Eu já estou programadinho, eu já sei o que acontece comigo. Se eu apertar o botãozinho, eu fico chateado. Se eu apertar o outro botãozinho, eu fico desanimado. Se eu apertar o outro botão, aí sim eu fico animado. Então parece que a gente está programado. Entendeu? E a ideia é desprogramar. Nós estamos vivendo um período da história da humanidade onde a gente vai ter que desprogramar, desaprender, reaprender para ter sucesso. Né? Então, o objetivo, se você quer ter sucesso nesse mundo que a gente está iniciando, e alguns pesquisadores, historiadores falam que nós estamos entrando verdadeiramente no século XXI agora. Né? O século XXI entra com essa pandemia, com esse registro histórico, e aí diz o seguinte, a partir de agora vai ser tudo diferente. A gente tem que começar a mudar a nossa mente, o nosso paradigma. Então, eu tenho que sair da minha cadeira, eu tenho que levantar e há um mundo que está acabando, há um mundo que está começando.
Nós estamos ali, no começo. O bem ou o mal é aqui que você está. Né? E talvez o desespero seu, o meu desespero, seja exatamente isso. E agora? O que é que eu faço, Augusto? Como é que eu lido com a minha ansiedade? Eu sou um cara muito ansioso. Eu quero ter tudo sob controle. E eu não consigo ter esse controle hoje, porque a coisa está bagunçada. Entendeu? Agora, você vai ter que olhar para você, com aquele movimento, se autoconhecer, ter autoconsciência de si mesmo, controlar suas emoções. Nesse momento é necessário controlar suas emoções, mas para controlá-las, você precisa se conhecer. Então, a gente está entrando num mundo onde você precisa ter um grau de consciência sobre você maior, né? Porque você precisa gerar esse tipo de mudança. Senão, você não vai gerar esse tipo de mudança. E aí também, esse mundo que nós estamos entrando, ele está dizendo o seguinte, que você se você quer continuar ignorante nesse mundo novo que está nascendo, nesse novo século que está nascendo, se você quer continuar ignorante, um cara que não sabe nada do que está acontecendo, do que vai acontecer no século XXI, é você permanecer satisfeito com o que você faz. Essa é o segredo. Você quer continuar ignorante? Olha, quero continuar ignorante, não quero saber nada do que vai acontecer no século XXI, de todas essas mudanças que o povo está prevendo aí para acontecer. É só continuar satisfeito. Está satisfeito com como você faz? Está satisfeito da maneira com que você lida com a vida, com a frustração, com os desafios, com as metas, com os objetivos? Né? Está satisfeito? Então, e você, se continuar satisfeito, você será um ignorante em relação às mudanças do século XXI. E a ideia não é essa. A ideia é a gente sair na frente, né? Porque ou você muda, ou você vai ficar paralisado. Ou você muda, ou você vai ficar numa condição de sem crescer na vida. Alguém vai passar você daqui a 6 meses, daqui a 7 meses, 8 anos, 1 ano, 2 anos, porque o mundo vai estar num processo de mudança. Já iniciou, né? A gente já está vivendo ele. Então, isso é importante. E a gente entende o seguinte, que nesse momento, a gente está percebendo que a mudança é uma mudança que vai vir, de uma certa forma, de dentro para fora. Né? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Isso me lembrou uma coisa, aí me lembrou, eu não sei se vocês gostam de pipoca. Pipoca é uma coisa gostosa. É muito bom. Vocês gostam? Como é que é interessante, né? Numa crise, uma rede de Cinemark, ela está impossibilitada de abrir, impossibilitada de ganhar dinheiro, porque os shoppings estão fechados. E aí ela não se limita à maneira de pensar antiga. Está fechado, não temos o que fazer, vamos ter que agora lidar com o prejuízo, alguns entram em falência, outros entram em desespero, uns se matam, outro entra em depressão, mas eles tiveram uma sacada legal. Eles começaram a vender a pipoca, porque a pipoca da Cinemark é muito gostoso, então eles venderam por internet, colocaram nos supermercados, onde estão abertos, é uma fonte de renda. É pensar fora da caixa, né? Mas pensando na pipoca, para a pipoca virar essa pipoca, precisou sair desta condição de milho. Ó. Tem um milho aqui. O milho está aqui, é a gente. Tem gente que é mais duro, mais rígido, tem uma maneira de pensar dura, rígida, tem que ser assim, dessa forma, se não for dessa maneira não faz, se não for dessa maneira não vai dar certo. Você conhece pessoas assim, cabeça dura? Tem muita gente que você conhece que é cabeça dura, tem que ser do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, e se não for da forma dele, não tem sucesso, não tem jeito. Pois é, o Cinemark achou uma solução fora do padrão. Né? Mas para você virar a pipoca, você vai ter que lidar com a pressão. Pressão, né? Pressão que vai vir, está vindo. A pressão, o fogo desse milho vai gerar um fogo no milho, o fogo, o óleo aqui, faz uma pressão violenta. E aí, de dentro para fora, ela explode. Né? Ela vibra de dentro para fora, há uma mudança, ela deixa de ser essa semente dura, ela diz assim, eu não quero mais ser desse jeito, eu não aguento mais, esse século XXI
está me dizendo que eu tenho que mudar. As coisas têm que ser diferentes, não dá para continuar, né? E eu tenho que ter aquele espírito de eterno aprendiz. Eu não posso ter aquela ideia de que eu sei tudo. Você não sabe mais tudo. Ah, isso é importante. Você não sabe mais tudo. Isso é importante. E aí, a partir daí, eu me deixo lidar com a pressão. Eu não me desestruturo. Eu uso a pressão, a crise, para eu poder crescer, para eu poder me desenvolver, me autoconhecer e me tornar um ser humano melhor, né? E essa proposta de me tornar um ser humano melhor. E aí eu me torno um ser humano mais palatável, né? Onde eu consigo encantar os meus clientes, eu consigo encantar os meus pares, né? E eu consigo ter resultado, eu consigo ser alguém que gera resultado no momento de pressão e de crise. Mas para isso eu tenho que me transformar, né? Não dá para você ser desse jeito assim, sem essa transformação. Ah, tem que ter a transformação. Senão, não tem jeito. Mas sabe qual é o problema para a gente mudar? Passar por todo esse processo? Você pode aí estar se pensando o que está acontecendo, né, com você nesse momento. Porque eu vou ter que incorporar novos padrões de vida, novos modelos mentais. E aí tem uma coisa que é complicada, algumas coisas que complicam a gente. E a primeira coisa que complica a gente é o medo, né? O medo é uma coisa saudável, numa proporção ideal, né? Ela é saudável, porque o medo está dizendo para você que aquilo ali corre perigo. Se você se envolver com aquilo, aquilo é perigoso. Vai comprometer a sua carreira, a sua vida, o seu profissionalismo, o seu resultado, vai comprometer a sua vida como um todo. Então é importante a gente ter medo. O medo, ele é importante e saudável. A grande questão é quando o medo toma uma proporção maior do que a questão de você se sentir seguro, amparado, amado, né, de uma certa forma. Isso que a gente precisa se sentir no momento de crise, sentir que eu sou cuidado, eu sou protegido, né? Eu não estou numa situação de perigo total. Porque se eu entro na situação de perigo total, o que vai acontecer? Aí a gente gera uma situação de paralisia ou fuga. A gente paralisa ou fica fuga. E aí, ou então vai enfrentar a situação de uma maneira luta ou fuga, ou enfrenta de uma maneira desestruturada. E com a forma desestruturada? São comportamentos que a gente está encontrando hoje no dia a dia das corporações, no dia a dia das famílias, que é o nível de ansiedade cada vez maior, em função do seu medo. Então, você fica preocupado, não dorme, porque você fica preocupado. Preocupado quer dizer o quê? Existe perigo, o perigo é iminente, você não tem jeito, você não tem solução, então você tem que dar uma solução, porque a ameaça está acontecendo o tempo inteiro. E a crise é complicada por causa disso, né? Porque, veja bem, agora a gente tem que se reinventar. E eu não estou conseguindo lidar com essa questão. Aí vem medo. O medo diz, então, eu estou complicado, eu vou sair prejudicado nisso. Eu vou me desestruturar com isso. E aí complica a vida da gente, né? Então, é importante isso, porque isso vai gerar insegurança, o medo gera insegurança. E aí vai mexer um pouquinho com o seu orgulho, né? E aí, se dependendo do seu orgulho, se for um orgulho muito forte, você não quer abrir mão do seu jeito, aquela história sempre foi feito assim, eu sempre fiz assim, não estou disposto a isso. A gente tem hoje ferramentas tremendas, né? Eu estava conversando com uma empresária que ela é do ramo de bolsas e sacolas, e ela desesperada porque não tinha venda, não tinha mercado para isso, e ela sem saber o que fazer, pedindo ajuda, uma orientação, ela falou, vamos sair da caixa, né? Vamos ver o que você tem de bom. Não tem nada de bom. O que eu tinha de bom hoje no mercado não tem interesse. Por isso você tem muita coisa boa. Não, que coisa boa que eu tenho. Você tem máquinas, você tem pessoas para costurar. Isso hoje no país é muito bom. Ela falou, como assim? Então, a gente tem hoje uma necessidade de máscara, de equipamentos, né? De segurança para
pessoas do hospital e médicos e pessoas que estão envolvidas. Foi aí que ela começou a se abrir para essa possibilidade. Até então, o medo fazia ela se cegar. Assim como a gente fez um exercício, não sei se você fez, mas o exercício de olhar para o seu ambiente, sabe? Olhar para o seu ambiente e não ver nada de novo. Você não consegue ver novo, nada novo no que você tem, né? Então, você fica desesperado, você não vê saída. O medo gera essa insegurança, cega, seu campo de percepção fica cego, né? Você vê o que é diferente dessa proposta da pipoca do Cinemark, ele conseguir enxergar, né? Ganhar dinheiro com a pipoca dele, não com o cinema, não dá para cinema, mas eu tenho coisa boa, que é pipoca, mas essa pipoca é famosa. Quer dizer, ele enxerga aquilo que ele tem, né? Um outro empreendedor me procurando, ele tem uma cadeia de redes de produtos naturais, tem 3 lojas numa cidade de São Paulo, interior de São Paulo, e desesperados. Augusto, eu tive que mandar embora 5 funcionários. Meu faturamento foi assim, quase zero, não sei o que eu faço. E eu falei assim, mas vamos se olhar, o que você tem de bom? Olha para você e vê o que você tem de bom. E nessa hora a pessoa está com medo, está inseguro e não vê nada de bom. Por exemplo, você tem coisa boa, você já tem uma clientela e você tem uma coisa que é fantástica, que é saúde. Você está vendendo saúde, você já falou para as pessoas, ligou para a casa das pessoas, liga para a casa das pessoas, aquelas pessoas que vocês já são clientes de vocês, ele liga para ela e não vai vender nada nesse primeiro momento, você vai simplesmente dizer, olha, estamos aqui ligando para saber, e aí, como é que está? Vocês estão em quarentena, estão cuidando da higienização, porque a nossa empresa prima por isso, porque nós vendemos saúde, e nós queremos que vocês estejam em boas condições, protegidos. Estão, beleza, então a gente quer reforçar isso e dizer para vocês que nós temos, né, produtos que aumentam a imunidade, aumenta a sua imunidade. E estamos à disposição. Foi feito todo esse marketing direto, né, e envolvido nesse processo. E aí, óbvio, o delivery, essas coisas todas, ele começou a se sentir diferente e com perspectiva. O medo sai, ele ganha coragem, ânimo para enfrentar o desafio, né? O problema é quando você é deixado levar pelo medo. O medo vai gerar insegurança, diminuir seu campo de percepção, você entra em desespero, e aí a tendência é você não enxergar uma saída. E quanto mais você não enxergar a saída, menos você muda, né? E aí, consequentemente, você precisa tomar consciência de você mesmo, né? Como é que você está. Por isso que eu comecei falando, eu preciso saber como é que eu estou, né? Nesse momento. Como é que você está? Agora, pensa, eu posso também estar conformado, né? Aí, não, é assim mesmo, tem jeito. Se você está conformado, ou seja, você não está afim de pensar fora da caixa, óbvio, você não vai mudar. Você vai continuar. E aí você entendeu. Se você continuar satisfeito com o que você está fazendo hoje, você será um ignorante amanhã. Porque o século XX está dizendo, não, você não vai poder continuar contente com o que você faz hoje. Você tem que mudar, né? E aí você fala, como é que eu mudo, né? Eu preciso ter esse espírito de não achar que eu tenho a verdade, né? É aquela coisa, eu preciso estar aprendendo. Então, você está participando disso. Que legal, né? Essa proposta da empresa de promover essas discussões de conteúdos, onde você... Mas talvez eu não tenha vontade de participar, né? Porque eu acho que eu já sei tudo, vou lá, vou fazer o quê? Eu já perdi tempo, eu já sei o que o povo vai falar, não me interessa mais por isso, não. Então, essa é uma postura que não vai gerar mudança, né? A postura que vai gerar mudança é uma coisa que a gente chama assim, ter humildade, né? Você começa a gerar mudança quando você tem humildade. O que é humildade? É você poder reconhecer que você não sabe tudo, né? Aliás, dizem que aquelas pessoas que sabem, elas, quanto mais sabem, elas chegam à conclusão de que pouco sabem, porque elas sabem. Quem sabe alguma coisa, sabe que sabe pouco. O problema é exatamente essa postura nossa de achar que eu sei tudo com pouco que eu tenho. E aí eu não gero mudança. Então, sem humildade, você não vai reconhecer
a necessidade, né, de gerar mudança, porque você, de uma certa forma, está contente com o seu desempenho. E aí não gera mudança. Mas uma outra coisa também que é importante, além da humildade, é a questão do senso de responsabilidade. Cada vez mais, hoje, a gente precisa ter pessoas que assumem o senso de responsabilidade. O que é o senso de responsabilidade? É chamar para si a responsabilidade daquilo que tem que ser feito. Se tem alguma coisa para ser feita, eu preciso fazer. Não é alguém me mandando eu fazer. Eu não fico esperando alguém me dar os tratos. Eu não fico esperando alguém me conduzir. Não, eu sou responsável. Então, se eu estou vendo algo para ser feito, eu vou lá e faço. Falei, ó, se eu estou vendo algo para ser feito, eu vou lá e faço. Mas o problema é que eu também preciso ver algo para ser feito. Eu pedi para você olhar, se você olhou no seu redor, se tinha alguma mudança que você gostaria de fazer no seu ambiente, e talvez você não enxergou, né? Por isso talvez você não levantou. Por isso você não foi lá fazer a ação. Ou porque também você está conformado. Não, eu não preciso disso, não preciso. Entendeu? A maneira como a gente pensa determina como a gente age. E como é que você pensa. Então, para eu começar a ser responsável, eu preciso observar, perceber as coisas. Olha, tem uma coisa que me chama, mas não é eu que tenho que ver isso. Quem tem que ver isso é o povo da limpeza. Olha a maneira de você pensar, né? Você tira de você a responsabilidade. Não, se está na minha vista, eu vou lá, pego, coloco no lixo. Se tem algo para ser realizado, eu preciso realizar. Né? Não dependo do outro, né? De um comando nesse sentido. Sem isso, você vai ter dificuldade, porque as pessoas no século XXI, agora que a gente está entrando, elas precisam ter esse senso de responsabilidade. Por exemplo, hoje muita gente está trabalhando em casa. Você não tem alguém te pegando no pé para acordar a hora que você tem que acordar. Que hora que você entra? Às 8, às 9? E que hora que você acorda para estar na frente do seu trabalho, do seu computador, iniciando o trabalho? Você não vai ter algum chefe pegando no seu pé. Apesar de que alguns chefes estão desesperados, ligando para os funcionários, colaboradores o tempo inteiro, porque ele desconfia, né? Porque o paradigma dele é, se eu não estiver vendo, significa que ele está me enrolando. Então eu preciso ver. Aí eu preciso ligar o tempo inteiro para saber o que ele está fazendo e se ele está, de fato, cumprindo com a tarefa que a gente está dando para ele, para que gerar resultado. Então, são dois lados completamente complicados. Primeiro, você que precisa ser responsável, né, dentro da sua casa agora, é um novo modelo, e eu preciso saber que eu preciso ter hora para acordar, hora para começar, né? E aí eu tenho que desenvolver o trabalho, hora para parar, para comer, desenvolver o trabalho, e aí hora para fechar e ter a minha vida familiar e minha vida pessoal de volta. E a responsabilidade é sua. Não tem ninguém mais. Né? A não ser esse chefe que está inseguro, que ele também precisa mudar, que ele precisa acreditar nas pessoas, e ele precisa entender que ou você é responsável ou não serve no trabalho, porque o século XX agora, né, com certeza isso não vai mudar, né? Muita gente vai trabalhar em casa mesmo. Isso é uma tendência que não vai perder efeito, todas as pesquisas apontam para isso. O trabalho em casa será algo muito maior do que era antes. Então, eu tenho também, como chefe, como líder, aprender a confiar e entender que se a pessoa não tem esse senso de responsabilidade, ele não vai dar conta, né? Não vai poder, de fato, fazer a diferença, né? E ele precisa ser uma pessoa comprometida, né? Eu preciso ter uma pessoa comprometida. Então, comprometida com o quê? Com o meu crescimento. Eu tenho que saber, olha, o Augusto está comprometido com o crescimento dele. Ele está participando de cursos, ele está participando de eventos, ele está lendo livros no momento que ele está mais ocioso, em vez de ele ficar lá na rede social, fazendo absolutamente nada. Então, ele está comprometido em pensar, conversar, participar de grupos, discussões na minha área, o que é que as pessoas estão pensando agora nesse tipo de coisa, qual é a solução que o pessoal está dando. Ou seja, eu estou comprometido com o meu sucesso. Isso significa que você vai mudar, que você está querendo mudar, que você está fazendo um esforço, seja ele qual for, para se tornar alguém mais
palatável. Nem a que você tenha que enfrentar o fogo que o milho, o caroço de milho aqui tem que enfrentar para se tornar uma pipoca gostosa, palatável, com um valor de mercado melhor. Entendeu? A sua empregabilidade fica melhor a partir do momento que você se compromete. Não é o outro, né, que está forçando você a se tornar melhor, crescer, mudar. É você mesmo. Por isso que é a questão. Você precisa de pessoas que tenham um senso de responsabilidade. Eu sou responsável pelo meu crescimento, porque eu estou comprometido com ele. Eu estou comprometido em ser um ser humano melhor, um profissional melhor. Não dá para ser o mesmo profissional depois dessa pandemia. Esse é o desafio, né? Porque se você continuar sendo o mesmo profissional, a tendência pós-pandemia é a sua empregabilidade ficar comprometida, né? E não é isso que você quer. Você quer ser uma pessoa que possa desenvolver essa maturidade, que é a sua capacidade, né, de se adaptar às mudanças. Pessoas maduras são pessoas que têm essa capacidade de se adaptar às mudanças. E é isso que a gente precisa, né? E entender que você vai ter sucesso a partir do momento que você aprende, só revisando, a ser humilde o suficiente para reconhecer que você não dá conta de tudo, que você chama para você a responsabilidade, né? Que você se compromete. Mas tudo isso vai acontecer, e isso é um problema sério, quando você acredita que você é capaz, né? Como é que está a sua autoestima? Como é que anda a sua autoestima? Né? Não se esqueça também que você tem que controlar seu medo, né? Que gera um nível de ansiedade violento, e o seu medo pode ser aumentado quando você tem uma autoestima baixa. Então, refletindo sobre isso, isso é importante, né? Finalizando essa reflexão, o quanto você acredita de fato que você é capaz. Então, a gente encontra hoje muita gente que está com uma autoestima tão baixa que ele acha que não é capaz de sair dessa crise, que ele não é capaz de ter criatividade, que ele não é capaz de pensar novo, que ele não é capaz de ter uma visão diferente, que não é capaz de olhar para o ambiente dele e ver algo que ele possa mudar, que ele não pode enxergar a solução numa coisa que ele nunca fez na vida. Cara, é tudo novo, Augusto. Como é que eu vou achar isso? Eu não consigo, eu não penso. Pessoal, você lembra quando você era um bebê? Você andava? Não. Você engateava? Não. Você ficava lá no colo. Você não sabia andar. Aquilo tudo era novo. E nem por isso o bebê ficou lá para acho que eu não vou andar não, porque eu nunca andei. Eu nunca fiz isso na vida. Não, ele acredita que ele pode andar. É por isso que ele começa a engatear, porque ele quer andar. Mas ele nunca andou, ele nunca fez isso, isso é novo na vida dele. E aí ele começa a ficar em pé, não dá os primeiros passozinhos, e aí ele cai. E quando ele cai, ele não desiste. Fala, vou desistir, isso não tem, esse mundo novo aí não é para mim, é muito difícil, é muito complicado, Augusto, tudo isso, há tanta coisa que eu tenho que fazer. Ele não pensou assim, ele falou, não, dá sim, eu sou capaz. Você é capaz não porque você já faz as coisas, né? Não, é porque se você treinar, você é capaz. Né? E ele continua, dá os passos, cai, levanta, até ele começar a andar, anda desengontrado, anda de uma maneira esquisita, temerosa, mas ele anda até ele criar firmeza e andar. Ó, aí o ensinou essa nova maneira de andar. Olha que fantástico, ele não tinha isso e agora ele ganha isso. É isso que o século XXI está desafiando a gente. Você acreditar que você é capaz, né? Você também não falava, não tinha palavra, você não sabia falar. Mesmo assim, você acreditou que era capaz, aí chegou lá e começou a dar as primeiras palavras, todo mundo ficou contente, falou, mamã. E aí sua mãe falou, falou mamãe. Que mamãe? Falou mãe não é mamãe. Ninguém fez isso com você, né? As pessoas ficaram aplaudindo, dizendo, fantástico, está mudando, está aprendendo a falar. Tem uma nova linguagem que está acontecendo no século XXI. Essa linguagem, por exemplo, da gente se comunicar aqui,
via agora os meios, né, da internet. Isso é uma linguagem, conversar com o meu cliente com essa linguagem. E eu preciso aprender, mas eu não sei. Mas aquela criança não sabia falar mamãe, e aprendeu a falar mamãe, papai, e hoje aprendeu a falar um monte de outras coisas. É fantástico, né? Então, esse é ser humano. O ser humano tem uma capacidade tremenda e muita gente não acredita nela. E por não acreditar, não acredita que possa mudar. Né? E essa reflexão é falando para você que você pode mudar. Né? Só que você precisa sair da zona de conforto. Reconhecer aí a sua dificuldade e trabalhar ela. Né? Esse é o convite. Eu vou agora abrir um pouquinho aqui, se vocês têm alguma pergunta, senão a gente vai fazer aí a finalização. Mas a ideia é abrir para pergunta, eu ouvi de vocês algumas questões agora. Professor Augusto, parabéns. Obrigado pela contribuição e provocações. Foi excelente. Eu mesmo aqui fiz algumas anotações muito importantes. E algumas interações durante a fala do professor. Eu coloquei alguns insights aqui no chat para o pessoal. Né? Para mim, o que mais marcou, primeiro, foi a questão do trabalhar sob pressão. Porque a pressão ela vem de diversos lados, né? Tanto da parte externa quanto do nosso próprio ser, né? Então, do nosso interior também. A gente mesmo, em inúmeras situações, a gente se cobra muito. Então, a questão da maturidade, de você aprender como lidar com isso é extremamente importante. E outros pontos também, como humildade, responsabilidade, atitude, são skills, né, necessários para a gente poder amadurecer e mudar. Tá? Tem alguns comentários aqui, né, não poderia ser diferente também. O Rodrigo Abreu, que é presidente da Alfagrafos, ele coloca aqui: bom dia, professor Augusto, muita gratidão. Poder te ouvir e agradeço por ter estourado as nossas pipocas. Foram provocações e dicas muito válidas sobre as mudanças que precisamos fazer. Humildade e senso de responsabilidade também foram pontos muito oportunos. Entre todos os outros, espero poder vê-lo pessoalmente brevemente. Uma boa semana a todos. E o Robson também coloca aqui o comentário: muito obrigado pelas provocações. Para mudarmos, essas mudanças só dependem de nós mesmos, professor. Legal. É muito bom. Esse é um momento, né? E é um momento diferente, né? Por exemplo, esse é um momento diferente da gente estar em casa e estar com a família junto, né? E eu aprender a lidar com isso, é fantástico, né? O gostoso é não ter medo de lidar com o diferente, né? A grande questão é que a mudança, ela vem, ela traz o diferente, o que não era habitual. E aí, de repente, a gente tem vergonha do diferente ou medo do diferente. E não precisa ter, né? E é legal esse processo. E a questão da pressão que você falou é extremamente importante, né? Eu aprendi a lidar com a pressão. E a pressão, aguentar a pressão está ligada, associado diretamente, correlacionado à questão de eu acreditar em mim. Então, não tem problema a pressão. Eu vou me tornar um cara melhor com essa pressão. Exato. Não preciso ter medo, eu não preciso me desesperar, ficar agressivo. Eu não preciso também ficar uma concha, né? Me esconder no meu quarto, ficar lá depressivo. Não, eu aguento a depressão, a pressão. A pressão faz parte do viver diário, né? Essa existência que nós estamos hoje encarando, ela gera uma pressão violenta na gente. Mas eu preciso aprender a lidar com ela. E você pode, você é capaz. E é isso que a gente precisa falar para a gente mesmo, né? E entender isso é importante para a gente poder caminhar nessa direção aí. E entender assim, a gente precisa entender que muito do que sabemos, tudo isso que a gente aprendeu, está aprendendo no decorrer dessas palestras que vocês estão ouvindo aqui, tem uma coisa que é fantástica. Se eu não colocar em prática, significa que eu não aprendi nada, né? Então, por isso que hoje, século XXI, exige demais você colocar em prática, né? Você vivenciar, você aplicar aquilo de fato que você está aprendendo. Que esse conhecimento não seja um conhecimento alienado. O que é um conhecimento alienado? É um conhecimento que você tem,
não coloca em prática, você acha bonito, você acha legal, acha, puxa, legal, assim, é muito bom isso aí. Mas você não colocou em prática. Se não colocou em prática, o conhecimento alienado não serve para nada. Por isso, quando a gente contrata alguém, a gente vai buscar ver o quê? A experiência dele, a prática dele, não só o histórico acadêmico. Porque ele pode ter estudado muito e não colocou em prática nada daquilo que ele estudou. Não, mas não, ele vivenciou isso. Então, esse cara tem prática. Esse cara é bom porque ele praticou, né? Ele tem uma experiência. Então, hoje, nós precisamos ter pessoas que realmente vivenciem aquilo que estão aprendendo, né? E isso vai fazer a diferença. E quando eu, de fato, vivencio aquilo que eu estou aprendendo, eu posso dizer para mim mesmo, mudei, né? E aí a grande questão é que eu, na hora que eu mudo, eu estou tranquilo. Agora, a grande questão é que a gente não quer mudar, aí a gente arruma uma coisa chamada desculpa. Tem desculpa para tudo, entendeu? E não interessa. Se você colocar desculpa, você nunca muda. E aquele princípio da responsabilidade. Cara, não tem nada que impeça você mudar, a não ser você mesmo. Então não tem desculpa, né? Importante isso, não existe a desculpa. O que existe é, vamos, não tem a circunstância, cria a circunstância, vai atrás, vamos buscar esse processo. E isso depende da gente, né? Não depende de mais ninguém, a não ser de você mesmo. E isso é uma notícia boa, né? Porque eu não tô dependendo desse processo, dessa mudança minha do outro, né? Depende de mim, então isso é legal, porque você não pode mudar o outro, mas você pode mudar você mesmo. Então a gente tem que tirar também do nosso estoque as nossas desculpas. Não posso por causa disso, porque eu não tenho uma condição adequada, porque é muito difícil, a situação está complicada, mas veja bem, olha, tem uma pressão muito grande em cima de mim e é mais complicado. Sem desculpa, a gente chega lá, a gente consegue, se a gente acreditar e partir para esse processo de fazer a diferença aí. Né? E vocês, a empresa, a Alpha acredita, né, nos seus colaboradores, por isso estão dando condição deles poderem ter acesso à informação, a conhecimento, a conteúdo fantástico, né, que já foram apresentados até aqui, vão ser apresentados mais para frente, durante essa semana e a outra, mas que a gente saia daqui com a ideia de que se eu quero mudar, esses conhecimentos têm que ser colocados em práticas e não tem desculpa. Exato, exatamente. Com relação à desculpa, é uma frase que eu aprendi há bastante tempo. Quanto mais justificativa, mais desculpa, mais você se afasta da solução. Então, isso é uma pura verdade, não é verdade? Mais um comentário aqui, ó, do Rogério também, que é gestor aí da Alfa com a gente. Professor Augusto, muito feliz com a sua apresentação, insights importantes para nos inspirar em mais um início de semana. As mudanças, elas acontecem de dentro para fora, enxergar as nossas fortalezas. Nós temos que fazer SWOT das nossas vidas. Foram lições fantásticas. Obrigado. Gratidão. Então, com certeza, com certeza. E agradecemos, professor. Essa a ideia. Pode falar. Não, essa é a ideia. É entender assim, que eu parto do princípio assim, que as coisas podem dar certo, apesar de. Não é desde que. Então, a gente tem um conceito que desde que eu tenha as melhores condições, a coisa vai dar certo. Não. Vai dar certo, apesar de. Então, aí também está esse conceito que é importante. E parabéns também a vocês. Foi um prazer estar aqui participando com vocês dessa reflexão. E vamos, né? O que precisar, a gente está aí à disposição. Maravilha, professor. Passa, deixa para a gente depois o contato, para a gente divulgar aqui para nossa rede também. Bastante importante deixar esse contato aí para caso alguém queira se aprofundar um pouquinho mais, né, nesse processo, entender um pouquinho mais detalhadamente sobre mudança, processo de mudança. É importante, né, fazer essas conexões agora. Então, se o professor puder passar para a gente quais são os canais que a gente pode encontrar o professor, é perfeito, tá bom? Perfeito, eu vou. Deixo com você.
Deixa eu ver aqui. Não é. Estou sem condição de mandar agora. Mas eu deixo depois com você aí, para você divulgar. Maravilha. Compartilha que eu envio para toda a rede Alpha Graphics. Mais uma vez, obrigado de coração por topar o desafio aí. E somente alguns recadinhos finais agora, até pegando um gancho com relação ao que foi falado sobre educação, né? Amanhã nós temos, né, uma apresentação com o Robson Melo, que também ali é da Estante Mágica, nosso parceiro aí de longa data, e ele vai falar basicamente sobre educação em tempos de isolamento. Então, importante, tá? Essa atitude da gente afiar o instrumento, né? Nesse momento de grandes reflexões e de isolamento social. Então, muito importante, tá? Agradeço a todos. O link da pesquisa para avaliar que o professor Augusto já foi disponibilizado para vocês. Então, avaliem aí, depois eu repasso ao professor. Obrigado, uma boa semana. Beijo a todos. Se cuidem.